Ai de mim, ai-me. Provocações, provocações mais uma vez. Atenção ao programa de hoje, hein? Dá para aprender alguma coisa, ir contra, a favor, mas a cabeça não fica gelada, a cabeça movimenta. Vejam, por exemplo, que o Monteiro Lobato disse a um amigo depois de ter lido O Lírio do Vale, de Honoré de Balzac. É uma leitura suprema e última, meu amigo. Lê o Lírio e pode morrer depois. Balzac é gênio. Agora, a opinião de Gilles Renard, não menos consagradora. Balzac é talvez o único escritor que tenha tido o direito de escrever mal. Outra opinião, Gustave Flaubert. Que homem Balzac teria sido se escrevesse bem. Conclusão. Balzac foi um escritor sem o refinamento da elite, mas isso, é claro, não tem a menor importância. Era um gênio. E segundo Otto Maria Carpeaux, existem duas literaturas. Uma antes de Balzac e outra depois dele. Por isso nós resolvemos trazer aqui um profundo conhecedor de Balzac, para sabermos, na realidade, quem ele era e, sobretudo, em que negócio se metia quando não estava escrevendo. E trouxemos. Ele é o amigo de provocações, José Fernando Martins. José Fernando Martins. Parece que Balzac, nascido na França há 210 anos, se ele vivesse hoje, parece que ele teria tudo para se dar bem no mercado de capitais. É verdade? É verdade. O Balzac teve uma previsão, uma visão sincrônica do que estava acontecendo ao redor dele. Enquanto os outros escritores de França e do resto do mundo viviam um romantismo descabelado, tinham o tédio, o mal do século, o Balzac não. O Balzac via a busca do dinheiro. Balzac tinha em si potencialmente a alma do jogador e do negocista. Sempre se deu mal quando aplicou dinheiro. O que faltava a ele, talvez, fosse uma perícia gerencial, mas a visão de mercado ele tinha, isso é indiscutível. Balzac tinha uma residência fixa. Uma pessoa perseguida por oficiais de justiça, perseguida por credores, perseguida por editores que reclamavam as obras que não tinham sido entregues no prazo. Ele não podia ter uma residência fixa. Ele chegou a ser preso? Ele chegou a ser preso, mas por outro motivo. A residência fixa, ele tinha 3 residências, 3. Numa delas, para você entrar na Rue de Bataille, você tinha que ter 3 senhas. Você tinha que dizer assim, olha, por exemplo, esta aqui é a estação das Ameixas, para o porteiro. Depois você subia a escada, no primeiro andar tinha outra pessoa postada e você dizia assim, eu trago rendas de Bruxelas. E finalmente, quando você dava com o porteiro do apartamento que ele estava, aí você dizia, me parece que a viúva Bertrand está com a saúde excelente. Aí você entrava. Ele se precavia de todas as maneiras para os credores. Agora, chegou o momento em que ele precisou se refugiar na casa de uma amante dele, que era a condessa Visconti, porque ele já não tinha mais, os oficiais de justiça também têm faro, eles também são espertos, e perceberam que o Balzac jogava de uma casa para outra e ficava driblando os credores. Então, ele não tinha mais apelação, ele não tinha dinheiro para fugir para o interior, ele não tinha dinheiro para viajar, e o que ele fez? Se refugiou no Champs-Élysées 54, que era o apartamento da Condessa Visconti. Balzac especulava. Ele viu que uma linha de trem, um caminho de ferro, era um dos primeiros caminhos de ferro que apareciam, que ia de Paris a Versailles, passava embaixo de um vale ali, o Vale de Sèvres. Ele falou, se eu comprasse um terreno aqui, isso aqui só tinha que se valorizar, porque a estação intermediária entre Paris e Versailles vai ser aqui embaixo. Então, ele comprou terrenos, e mais terrenos, e mais terrenos. Mas ele era um megalômano. E aí ele resolveu construir um palácio, uma casa, uma coisa deslumbrante. O que aconteceu? Ele empatou 110
1.000 francos e acabou vendendo tudo por 15 mil. Agora, me diga uma coisa. Minas de prata na Sardenha, de quem eram? Bom, aí é uma coisa absolutamente louca. O Balzac, quando ele escreve, ele é lúcido. Quando ele escreve, ele é normal. Ele escreveu uma novela para um jornalzinho que ele tinha, chamado Fatti no Cane. Ele conta que tinha um casamento, um trio de músicos, no meio dos músicos, um velhinho de 80 anos, cego. E esse velhinho é o narrador que está contando, o narrador da história. Esse velhinho chegou para o narrador e disse assim, sabe, eu fugi de Veneza. Fugi de Veneza porque eu estive muito tempo preso lá e fiquei cego. Mas eu sou o único homem na face da terra que sabe onde estão os tesouros acumulados pelos cônsules de Veneza. Eu estive nesses locais, mas sou cego, não posso voltar. Se você me ajudar, nós vamos lá e vamos tomar esse dinheiro, vamos pegar, vamos fazer um botim. Quando o Balzac escreve, ele é normal. O narrador é prudente, o narrador é absolutamente circunspecto e ele não aceita. E o velhinho morre aonde? Num sanatório, num hospício, um sanatório de loucos, como tinha que morrer. Agora, na vida real, o Balzac está voltando da Itália e dessa mesma Veneza, e em Gênova ele é obrigado a parar, porque há uma quarentena, há medo de peste, medo dessas coisas, dessas doenças que graçavam na época. Ele é obrigado a ficar num hospital durante 10 dias. Nesse hospital tinha um italiano chamado Giuseppe Ferri, que disse para ele não, disse para todo mundo, não pensou que um louco fosse acreditar. Na Sardenha existem minas que os romanos deixaram totalmente inexploradas. Existem ainda muitas escórias de prata ali. Existem minas soterradas que a moderna técnica consegue tirar ouro e prata ali à vontade. É só você pôr os engenheiros de minas de hoje têm recursos muito mais interessantes, muito mais potentes que os romanos tinham. E está tudo lá jogado, soterrado. O Balzac pede para esse homem ver se existe alguma concessão. Ele diz, não, concessão não deve haver mais nenhuma, mas nós podemos fazer um negócio juntos. O Balzac fica encantadíssimo e pede para ele mandar para Paris a amostra das minas. Passa-se o tempo e o homem não manda nada. E o Balzac também não conta para ninguém, com medo que alguém ouvisse a história. E vai para a Sardenha. Ele não tem dinheiro. O que ele faz? Pega dinheiro do alfaiate e do médico. Ele empresta dinheiro de todo mundo, claro. Ele pega dinheiro do alfaiate e do médico e vai para a Sardenha, em Cagliari. Aí ele não tinha conhecimento mineralógico nenhum. Ele não sabia de nada. Ele vai com a cara e a coragem sem dinheiro. E ele se põe, e não tinha meio de transporte. Então, ele, que há anos não andava a cavalo, põe os 100 quilos dele em cima de um cavalo e fica andando 15 dias pela Córcega, atrás de minas. Não acha nenhuma mina soterrada e também não sabe achar as escórias. Volta desesperado e vai tentar, nas cidadezinhas da Sardenha, as concessões. Quando ele vai tentar, o antigo amigo dele, o que tinha feito? Já tinha pego para si. Então, ele foi enganado vilmente pelo homem, volta para Paris sem nada. O sonho de Balzac, vamos falar sobre mulheres. O sonho dele era dar o golpe do baú. Deu certo? Qual é o sonho de um jogador? Ficar rico depressa. Tem outro? Não tem. Então, ele tinha duas opções. Ou dar um golpe desse, da Sardenha, um golpe como ele tentou ser editor, impressor, e ao mesmo tempo impressor, editor e dono de uma fundição de chumbo. Ou ele casava com uma mulher rica. Não tinha outra opção. Ele sempre sonhou casar com uma mulher rica. Primeira vez ele foi rejeitado. Era uma Madame de Castries. Ele foi rejeitado. Mas aí apareceu uma coisa também absolutamente romântica. Ele vivia os romances, é uma coisa absurda. Aparece uma carta de uma polonesa riquíssima. Aparece uma carta de uma desconhecida.
para ele. E através de... Ele manda publicar nos jornais franceses respostas à desconhecida, e essa desconhecida quem era? Ela estava na Ucrânia. Na Ucrânia, era uma polonesa chamada Ewelina Hanska, riquíssima. O marido dela tinha, assim, uma propriedade, como se dizia nos romances de Dostoiévski, com mais de 1000 almas. E estava lá, na Ucrânia, e ela, numa vida tediosa, ela casada com um homem 25 anos mais velho, e ela lia os romances de Balzac, ela conhecia bem o francês e gostaria de conhecer aquele escritor. E inicia-se daí um relacionamento, primeiro epistolar, entre os dois, e depois ela manobra o marido para ir para a Suíça, a Neuchâtel. E ele sai da França e vai encontrá-la em Neuchâtel. Se conhecem, ela vê que ele fisicamente não é nada do que ela esperava, mas quando ele falava era um brilho, era um gênio, e nasce uma relação ambígua entre os dois. Mas não aconteceu nada em Neuchâtel. Posteriormente, no ano seguinte, ela marca com ele em Geneve. Aí ela dá para o Balzac. E aí ficou uma relação ambígua, porque entre o Balzac e Ewelina Hanska havia o quê? O marido, 25 anos mais velho, que tinha uma saúde irritante. Então, eles ficam agora trocando correspondências e tal, mas o Balzac vê que enquanto aquele marido não morrer, ele não bota a mão no dinheiro. Ele não bota a mão naquelas enormes propriedades da Ucrânia. E acabou. Não acabou. 8 anos depois, ele está em Paris, já dizia, com outras, teve várias outras mulheres, teve vários outros casos, teve essa duquesa de Visconti, teve outros casos. Quando ele recebe uma carta da Ewelina Hanska. Madame Hanska diz o quê? Meu marido morreu. 1841. Ele fica absolutamente fascinado. Diz, agora eu vou. Agora a coisa vai dar para mim. E começa a se corresponder com ela. Mas veja bem, ela é uma nobre. Ela é uma neta de rainha. Ela, nascida neta, casada com um homem milionário e também nobre. E ela tinha uma certa vergonha dele, orgulho intelectual, mas vergonha social de levá-lo naquela aristocracia fechada, polonesa, russa, Kiev, São Petersburgo, Moscou. Então, ela o entretém, eles fazem passeios pela Itália, eles fazem passeios pela Europa, dormem juntos, tudo bem, mas casamento ela fala, não, eu preciso primeiro casar minha filha, eu tenho uma filha única, enquanto eu não acertar um casamento bem dotado para minha filha, que ela fique absolutamente tranquila em matéria financeira e também que não pegue um caçadote, enquanto isso eu não vou casar com você. Ao fim, ao cabo de muito tempo, ele vai para as propriedades dela, se hospeda lá, ocupa os lugares que eram do antigo marido, mas casamento não. Dinheiro não. E era muito longe, né? De Paris você chegar até a Ucrânia, naqueles tempos, era uma viagem ao mundo, era uma coisa absurda. Dinheiro não. Dinheiro não. Não deu certo o golpe. Não, no fim, um ano antes dele morrer, ela consentiu. Eles precisaram pedir licença ao czar, porque ela era uma súdita do czar, o czar deu. Ele montou, enquanto isso, com a mãe dele viva, ele mandou montar uma casa em Paris, que hoje chama-se Rue Balzac, e montou a casa. Eles chegaram a casar no início de 1850, acho que em janeiro ou fevereiro, mas ele em agosto, ele já veio para a França muito doente, já quase cego, e morreu. Ele chegou a casar. Pagou as dívidas, não? Não, nunca. Ele morreu invicto. Fala um pouquinho sobre essa descoberta dele da mulher de 30 que tomou conta do mundo. Qual é a primeira amante que ele tem? Qual é o primeiro amor da vida dele? É uma mãe de uns colegas dele. Ele morava em Tours, na Touraine, e quando ele falava, eu estou apaixonada por uma Berni, a mãe dele, Balzac, falou, ótimo, é uma das meninas colegas das irmãs, das minhas filhas, perfeito. Não era, era a mãe. Era 25, 30 anos mais velha que ele. E esse amor durou muito. Então, a Madame de Berny já era uma fixação que ele tinha de mulher mais velha.
Já está aí o começo da mulher. Porque mulher de 30 naquele tempo representava uma certa idade. É o que é hoje uma mulher de 50, 60. Então, ele teve um caso com Madame de Berny que durou muito tempo, acabou com a morte dela. Ela foi ótima para ele, ela pagou dívidas para ele. Onde é que Honoré de Balzac arranjou tempo para escrever 174 romances? Bom, ele era de um vigor físico espantoso. Ele escrevia só à noite. Ele punha uma batina. Meia-noite ele fechava todas as cortinas, punha uma batina, é um froque. Froque é uma batina. E punha um colar aqui para ter movimento de pescoços, amarrava a cintura e passava a noite escrevendo. Só uma coisa ele tinha, uma cafeteira que ele não largava, e ele mesmo ia preparar o café. E se encharcava de café e passava 10 horas, 7 horas, 8 horas escrevendo. Ele ia mais ou menos da meia-noite, quando ele começava, porque não tinha nenhum oficial de justiça batendo na porta, até mais ou menos 8 horas, que é a hora perigosa. Aí já começa o oficial de justiça a bater na porta. Então, essas horas ele escrevia porque não tinha problema nenhum na cabeça. Aí, 8 horas, aí ele ficava 1 hora na banheira, completamente distendido, pegava uma pequena refeição, e aí das 9, 10 horas em diante, ele ia recebendo as provas para corrigir, porque ele escrevia para jornal, ele escrevia os romances, que ele vendia com antecedência a todos, ele estava devendo para todos os editores, então mas ele era muito cuidadoso, ele exigia rever todas as provas. Certos livros ele reviu 6, 7 vezes a mesma página, para desespero dos tipógrafos. Ele escrevia, emendava, tornava a emendar, reescrevia. Isso ele nunca abdicou dessa dignidade de escritor. Um gênio profissional. Um gênio profissional. Agora, frase de Victor Hugo. Queira ou não, Balzac é da forte raça dos escritores revolucionários. Balzac não queria ser? O Balzac não, mas o Carpeaux diz assim, só um reacionário podia ser revolucionário, porque só um reacionário não se embalaria com as palavras canglorosas, brilhantes, retumbantes da Revolução Francesa. Só um reacionário veria no liberalismo que foi implantado uma manobra para os interesses cúpidos e avaros dos capitalistas. Agora, o reacionário, então, monarquista, chamado até por Karl Marx de revolucionário, grande revolucionário, explica melhor isso aí. É que ele viu, primeiro, a Revolução Industrial. Segundo, ele viu que o romance não podia ficar no que estava até então. Até então, o que era o romance? Era uma história de amor entre homem e mulher, aquela coisa. O Balzac disse, não, o romance é tudo. O romance é tudo, é a sociedade inteira. O romance é o mendigo, é a prostituta, o romance é o picareta, o romance é o aventureiro, o romance é o aristocrata decadente, o romance é tudo. E ele abrangiu toda a sociedade no romance. Aí ele foi revolucionário, mais revolucionário ainda, quando ele viu que as classes sociais, elas se modificavam, subiam, decaíam. E ele fez o quê de genial? Ele pegou o personagem dele e esses personagens reaparecem nos romances. O personagem dele não está num romance só. Honoré de Balzac, uma paixão no deserto. Aprender a estudar, né? Porque lendo é bom, a gente vai distrair na vida e aprendendo. Fernando, olha para aquela câmera e fala para as pessoas o que você quiser desse senhor ou da vida. O Balzac, a gente queira ou não, a gente, de certa maneira, é uma personagem do Balzac. Porque o Balzac contrapôs a esse monumento teológico, que é a Divina Comédia, um monumento sociológico, que é a comédia humana. E todos nós fazemos parte dessa comédia humana. De modo que, como nós somos personagens dessa comédia, se a gente se olhar, lendo o Balzac, se olhar, a gente vai se reconhecer. E eu acho que toda pessoa tem a obrigação de ler Balzac. Daqui um abraço, que é a única coisa falsa.
Te aplaudimos aqui, garoto. Você estava ótimo. Senta aí. Na última sessão do Parlamento, a ordem do dia era aprovar os agradecimentos a apresentar aos juízes que decidiram proibir a publicação de relatórios policiais pela imprensa. O presidente da casa levantou um brinde ao rei. Um ladrão propôs um brinde à prosperidade do comércio. Outro brindou os juízes. Em seguida, o orador fez uma análise dos progressos da arte de roubar, desde a origem até nossos dias. Esse hábito, disse ele, data da antiguidade. Os honestos, bem como os ladrões, mas sobretudo os ladrões, não devem criticar as leis que protegem a propriedade. Elas são o nosso maior apoio, dão ao público uma falsa sensação de segurança e nos proporcionam os meios de atuar em nossa profissão, o roubo. Nosso único capital é a astúcia, e quem não a tiver deverá ser punido. Hoje, segundo os textos das leis, nós dispomos de 1000 maneiras de escapar. Bendito seja o legislador que declarou que antes de nos castigar era necessário que se provasse o delito. Presenteou-nos com uma verdadeira guarda de honra. Honoré de Balzac, há 200 anos atrás. A medicina promete curar daqui a um século aqueles que estão morrendo agora. Ai de mim! Ai, é o grito grego que a gente tem que começar esse programa. Esse programa Provocações, mais uma vez. Atenção, hein? Uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo mostrou que em 2 bairros da periferia e em 3 da classe média, motoristas bebem 10 vezes mais que a média do consumo mundial de álcool. Quase 30% dos motoristas estavam bêbados. Essa pesquisa foi feita pela Universidade Federal de São Paulo e feita também pelo Comuda, Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool. O presidente do Comuda está aqui com a gente. Ele veio aqui para falar sobre a dependência do álcool e drogas, quem perde e, sobretudo, quem ganha e quanto ganha com ela. Ele é Luiz Alberto Chaves de Oliveira. Luiz Alberto Chaves de Oliveira. É claro que hoje se bebe muito mais do que antes. Quem bebe mais e por quê? O interessante é que a mulher, ocupando um novo espaço no mundo moderno, começa a querer superar o homem no beber. É verdade? Hoje nós temos a dependência... Já conseguiram o orgasmo depois de 2000 anos e agora querem conseguir a bebida a mais? Ou superar o orgasmo e deixá-lo de ter, né? E aí, continua. Porque o álcool vai inibir essas manifestações próprias, saudáveis, né? É um grande inibidor do orgasmo, embora seja um facilitador, eventualmente, da atenção, da atração e da interação. Mas o beber hoje é mais intenso do que era no passado, talvez por um estímulo da propaganda, da mídia, em que as pessoas usem o álcool como uma forma de interação social,
uma forma de facilitar o convívio, o contato, e também, às vezes, por uma busca de um escape da realidade. Qual é a responsabilidade da indústria nisso? Total. A indústria gasta uma fortuna, não é? Com propaganda extremamente adesiva do jovem. Não é? Eles dizem que não, que eles querem vender um produto e não adquirir novos usuários, mas é uma mentira. A indústria estimula, principalmente a da cerveja, com mulheres bonitas, situação de festa, de alegria, de praia, de felicidade. Faça o seguinte, beba a cerveja tal e serás feliz. Por que você é contra isso? Você é moralista? Não, eu sou um médico e como médico eu tenho que me preocupar com a saúde das pessoas. O álcool pode ser uma droga, sem dúvida nenhuma é uma droga, mas pode ser uma droga tolerada quando ingerida numa determinada quantidade e concentração. Mas, na maioria das vezes, essa quantidade é ultrapassada e começa a ser nociva à saúde. Então, a minha preocupação é a saúde. Diga uma coisa, um publicista americano escreveu que as grandes marcas investem hoje na preparação silenciosa do consumidor de amanhã. Comente. As crianças são muito sensíveis ao mundo de hoje consumista. Um mundo onde se troca, não de roupa, mas de tecnologia em pouquíssimo tempo. Vídeo, telefone celular. Então, essa sociedade consumista, ela tem que preparar os futuros consumidores para todos os artigos. O álcool é um produto que dá uma lucratividade absurda. E ele é um produto consumido por todas as classes sociais, nos mais variados momentos e ambientes e das mais diversas formas. Por exemplo, cocaína é uma droga que, para ser consumida, tem 4 formas, mais ou menos. A folha mascada, a infusão de chá, o pozinho cloridrato de cocaína, o crack, a pasta de cocaína, poucas. O álcool não. O álcool você tem de baixo nível de concentração, alto, de todas as cores, de todos os sabores. Então, as apresentações da propaganda, a sensibilização desses futuros consumidores vai preparar para o que nós estamos vendo hoje. Houve aumento de consumo? Houve, mas haverá um maior ainda com o mundo caminhando da forma como está. Vamos provocar você um pouquinho, Pode. vamos arrancar essa alma. Quer dizer que você está a favor da utilização da cocaína e não do álcool? Eu sou a favor da qualidade de vida. Então, a cocaína, o que eu estou querendo dizer é que ela se apresenta de uma forma pobre. Não há um grande estímulo de consumo da cocaína, até por ela ser ilegal, como acontece com o álcool. O álcool tem verde, vermelho, amarelo, incolor, tem alta concentração, absinto, né? Os grandes artistas, os grandes poetas do século XIX consumindo absinto em Paris, tem toda essa aura romântica. A cocaína não tem nada de romântico. Então, pobres apresentações. Não é? Agora, sem dúvida nenhuma, a cocaína é muito prejudicial, mas eu não diria que é mais do que o álcool, porque o álcool tem uma gama de consumidores muito mais ampla do que a cocaína. Mas você percebe que o que você está falando é uma surpresa para as pessoas que ouvem isso, né? Ou não? Pode ser, e eu gosto que seja uma surpresa, porque a sociedade está muito preocupada com a droga, e eu chego numa plateia de 300, 500 pessoas e pergunto, quem aqui nunca usou droga? A imensa maioria levanta o braço. E, na verdade, quando eu digo, mas espera um pouquinho, ninguém tomou uma champanhe no Natal, uma caipirinha no fim de semana na praia? Todos levantam a mão. Aí todo mundo abaixa a mão.
porque percebe que usou uma droga, mas não está no imaginário das pessoas que o álcool é uma droga. Eu acho que deve ser uma provocação aos nossos governantes. % da população é dependente. Quando vai se deixar de tratar isso como nada mais que um porre? É uma pergunta inquietante e eu acho que deve ser uma provocação aos nossos governantes, aos nossos deputados, senadores, executivos de nível municipal, estadual, federal, porque é uma doença que tem um impacto na violência, na criminalidade terrível e está sendo desconsiderada. Pra você ter uma ideia, Bujanra, eu preparei um documentinho aí para a gente pensar algumas ações para o ano que vem e coloquei só para despertar o tamanho do problema. A cidade de São Paulo tem mais de 1 milhão de alcoólatras. Quando você chama de alcoólatras, quer dizer o seguinte, aqueles que tomam um pouquinho de cerveja já ficam alcoolizados. Não. O alcoólatra tem alta tolerância, ele bebe bem. O que é um alcoólatra? É um indivíduo que bebe continuadamente, de uma forma relativamente intensa e que tem uma compulsão pelo uso. Perde a consciência? Muitas vezes perde a consciência, perde as estribeiras, perde a moral, perde o rumo. E não fica gostoso, silencioso, bom? Deve gentil. ser uma coisa espetacular. Droga é muito bom. Se fosse bom, não teria tanto usuário. Me diga uma coisa, dos bairros periféricos de São Paulo, Parada Inglesa e Socorro, e 3 da classe média, Vila Madalena, Itaim Bibi e Tatuapé, campeões mundiais do alcoolismo ao volante. Quem bebe lá? Nós fizemos uma pesquisa nas noites de sexta e sábado, em 5 lugares de São Paulo, onde a concentração de acidentes com vítimas era maior. Não a concentração de bares. Por coincidência, esses lugares tinham muitos bares. E constatamos, e foi uma pesquisa extensa, nós entrevistamos 2.520 motoristas em 5 ou 6 finais de semana consecutivos. Mais de 20% estavam com o nível alcoólico sanguíneo superior ao preconizado no Código Nacional de Trânsito. E mais uns 8% com nível alcoólico sanguíneo positivo, não elevado, não exagerado. Quer dizer, 1 em cada 5 estava guiando sem a mínima condição de guiar. Quer dizer, que essa publicidade que fale, se você beber, o bafômetro te pega, você perde pontos, você perde teu carro, não está adiantando nada? Isso foi antes desse movimento maior, dessa lei nova. E o que é que vão fazer com essa sua pesquisa? Essa pesquisa serviu para pressionar no sentido de mudar a lei. Então, essa lei relativamente recente, que diminuiu tremendamente o número de acidentes com vítimas, em julho de 2008, nós tivemos uma redução na cidade de São Paulo de 49% do número de vítimas atendidas nos hospitais públicos. Em Porto Alegre, 72%. Então, essa pesquisa pressionou a autoridade para que eles tomassem uma conduta e que redundou nisso. Porém, nós temos que ficar atentos, porque a polícia já não fiscaliza tanto quanto fiscalizou em julho e agosto. Parece que a Polícia Militar não tem pátios suficientes para guardar os carros dos motoristas embriagados. Isso não atrapalha? Totalmente. São Paulo hoje tem cerca de mais de 5 milhões de carros. É uma frota fantástica. Muitas desses veículos não têm condições nem de circular. São carros velhos,
produtores de poluição e muitas vezes com um motorista embriagado no volante. Se a polícia resolvesse fazer uma blitz total na cidade inteira e fosse pegar todos os carros fora de condição de circulação e com o motorista embriagado, não haveria pátio para colocá-los. Uma coisa Você está provocando o governo. Você é um provocador. Olha, sou. Você está provocando. Eu sou. A vida. Essa história de livrar os jovens da bebida não é um ato de bom mocismo? Pode ser interpretado dessa forma, mas, acima de tudo, é um ato de liberdade. Mas e a liberdade se ele quiser beber? Ele bebe. Não temos nada contra ele beber. Nós temos contra ele beber e produzir um mal para outros. Agora, ele beber e produzir um mal para si também é ruim. Né? Então, nós temos que alertar e falar, o álcool tem suas eventuais vantagens, só que o preço a pagar lá para frente é alto. Mas a verdade da minha história, e eu estou falando isso pela primeira vez a um grande público, Como é que foi sua juventude, hein? provocativa. Fala Foi mais. rica. Fiz teatro, fiz cinema. Teatro na universidade, né? Eu soube que você montou um espetáculo de um autor que eu dirigi, chamado Rafael Alberti. Esse espanhol maravilhoso, perseguido por francos, viveu na Argentina, exilado, voltou há pouco tempo e faleceu há pouco tempo. E eu dirigi uma peça dele chamada Ela de Festio, que era As Fúrias. Mas você dirigiu uma peça que eu amo muito, Noite de Guerra no Museu do Prado. Onde você fez essa peça? Com o Grupo Teatral Medicina, né, na Faculdade de Medicina da Você já era Universidade. estudante há quanto tempo? Eu estava no 3º ano da Faculdade de Medicina. E era uma época negra, da ditadura, e nós tínhamos que nos rebelar das formas mais variadas possíveis. Acho que foi a única montagem no Brasil dessa Foi. peça. Né? Foi. E esse elenco todo desapareceu, nenhum ator que fez continuou. Não. O nosso diretor, você lembra do Gigoneto? Antônio Gigoneto, claro. Ele foi o diretor nosso. Olha só. Eu era mais o produtor, o estimulador. Antônio Gigoneto e fez parte do meu grupo, o Grupo Decisão. Então. Agora, Luiz Alberto, médico de uma clínica para dependentes químicos. Como é que você foi parar nisso? Eu sou pediatra. Eu cuidava de crianças do ponto de vista cronológico. Então, mudar para criança do ponto de vista emocional não foi muito difícil. Né? Mas a verdade da minha história, e eu estou falando isso pela primeira vez a um grande público, é que eu sou um dependente químico. Pois é, eu ia perguntar, você foi um dependente, não? Eu sou. Traduza. Eu continuo sendo. Eu não posso usar a droga, porque se eu usar, eu vou reativar todo o processo de doença dentro de mim. Explica melhor, não entendi. Na medida em que alguém é dependente de uma substância química psicoativa, álcool, cocaína, maconha, tranquilizantes, anfetaminas, o metabolismo dessa pessoa torna-se tolerante em relação àquela droga. Então, há uma necessidade de doses crescentes da substância para obtenção dos efeitos de outrora. Quando eu atinjo esse nível de tolerância, que você no começo falou, basta beber um pouquinho, que já... Eu atinjo um ápice que depois vai declinando. Né? E nesse ápice, o meu corpo ele vai reagir àquela droga numa quantidade alta. Então, se eu interrompo o uso, e eu interrompi esse uso há mais de 20 anos, né? Eu não sei o que pode ser agora, mas eu não pretendo testar. A minha vida está muito boa
para fazer testes. Vamos estragar, vamos estragar. Então, uma pessoa nessa condição, se usar uma quantidade, é como que o corpo pedisse aquela quantidade anterior. Então, começa a dar um barato, começa a dar uma sensação que exige quantidades maiores. Agora, me diga uma coisa. Dizem que as pessoas vão fazer na vida aquilo que lhes cura os males da alma. É o seu caso? Olha, eu já não sei mais direito quais são os males da alma, embora eu acho que os meus males continuam muito iguais aos que eu tinha com 15, 18, 20 anos. A preocupação social continua. Você foi preso pela ditadura? Né? Fui. Quanto tempo você ficou preso? Fiquei poucos dias, fiquei 3, 4 dias. Eles viram que era um bom moço. Não, eu acho que tinha gente que despertava mais interesse do DOPS. Eu fui preso num congresso de estudantes, que não foi o de Biúna. Não foi de Biúna. Foi o da UEE, em São Bernardo. E eu fui fichado. E hoje qual é o seu partido, seu Luiz? Eu sou do PSDB, eu sou da social-democracia. Ai, que vida, que vida. Tem uma frase de um humorista peruano, Sofocleto, do jeito que as coisas andam neste país, às vezes é preciso embriagar-se para não perder a cabeça. Comente. Olha, o quadro partidário brasileiro é desolador, né? Eu sou um persistente, mas eu vejo que a nossa situação política, principalmente partidária, não só não evoluiu, como involuiu. Como a educação e a cultura. Hoje nós não temos escolhas. O que você está lendo, hein? Eu atualmente estou lendo mais jornal, revista. Estava lendo um livro do Rui Castro sobre a chegada da família real. E você chora? Choro. Sou chorão, extremamente chorão. Por que você chora? Eu me interneço com a fragilidade humana, com o heroísmo humano, principalmente com o heroísmo humano. Com a beleza? Com a beleza. É uma música, eu choro com música, choro com poesia. É um bebê chorão? Sou. Alguma coisa perturbadora que lhe dê prazer? Um filme recente que eu vi, daquela família que vive em São Paulo, na Zona Leste, na cidade Líder. Está me faltando o nome agora do filme. Eu fiquei impactado. Eu confesso que até não gostei muito. Gostei do filme, mas não gostei. Eu saí incomodado. Você não solucionou aquilo ainda? Mas a reflexão que o filme me obrigou a ter foi prazerosa. Você não acha que ser pai é ser descartável? Não. Eu acho que ser pai é uma das coisas mais gostosas da vida. Mais que avô? Mais. O que Eu é que- gosto de ser educador. E eu acho que Conte uma ser pai coisa. é ser educador. Vamos fazer o seguinte. Queria agora que você olhasse para aquela câmera e falasse coisas para terminar a entrevista que você gostaria de falar para as pessoas. Como as que é a emissora de maior liberdade que se tem no país. Aqui você pode falar o que você quiser, sabe? Não tem nenhuma crítica, nada. Aproveite e fale tudo que você quiser. Olha, eu convido a todos à indignação, né? Se nós temos partidos frágeis, partidos que nem sequer são partidos, são aglomerados, fique indignado e exerça a sua cidadania. Eu acho que o que nos falta é cidadania participativa, real, concreta. Por exemplo, na questão droga, emita o seu valor real, não se esconda e não tente esconder as mazelas que você vê no dia a dia. Tenha carradas de indignação. Agora dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço.
O anarquista que há em mim se junta com o ingênuo que há em você e propõe: vamos fazer uma república utópica. O princípio da realidade passa com a sirene aberta, para e nos autua em flagrante. Ai de mim, preciso um grito grego para começar esse programa. Míseros restos, nós que estamos aqui. Eu sou provocador? Não, eu sou provocado sempre. Agora, vejam se não é realmente uma grande provocação em cima de mim. Ouçam só a frase. Eu tenho 81 anos de idade, corpo de 65 e cabeça de 18. Ele que ri e parece se renovar a cada dia é um dos exemplos mais completos de artista nos multimeios deste país. Nunca precisou de videoclipe para isso. Foi crítico de teatro, crítico de dança, editor do suplemento de artes do Estadão, autor, diretor de rádio e de televisão, autor, ator, diretor de teatro, tradutor, escritor. Dizer que ele gosta muito do teatro de Shakespeare, a música de Mahler, não quer dizer nada, não quer dizer muito para quem não entende dessas coisas. Melhor dizer, então, olha, eu vou dizer o seguinte, ele é um dos maiores atores desse país. Ator de novelas, minisséries e nos palcos, na televisão, ele já interpretou de tudo. Interpretou, por exemplo, o clero inteiro, de padre a papa. Ele é Sérgio Viotti. Sérgio Viotti. Você continua de bem com a vida? Eu acho um privilégio estar vivo. Você não acha que a vida é uma causa perdida? Depende da pessoa. A minha, graças a Deus, não foi. E o que me sobra, eu espero que não seja. E a felicidade não é uma ideia velha? Felicidade também está na gente. Felicidade é um muro. Você constrói um tijolo por dia. Aliás, a vida é um muro. Você constrói, bota um tijolo por dia. Que bonito. Você continua um romântico, né, Sérgio? Como se diz em Buenos Aires, desgraciadamente. Desgraciadamente. Agora, nos anos 40 do século passado, você queria ser diplomata. Mudou para o Rio para isso. Por que não deu certo? Graças a Deus, eu descobri que teatro era melhor do que diplomacia. Nos anos 50, você trabalhou na BBC de Londres. Ondas médias para lá ou curtas para o Brasil? Para lá não era, só para cá. Só para cá. Era só para cá. E como é que foi a experiência? Você me entrevistou lá, eu me lembro. Ver um microfone pela primeira vez da minha vida foi uma experiência aterradora. O microfone era desse tamanho. Era um tacape, não era um microfone. Eu fiquei muito apavorado com aquilo. Depois eu me habituei. A experiência de rádio foi evidentemente muito menos importante do que a experiência de vida, de você viver na Inglaterra naquela época. Bem, o que eu sei de teatro eu aprendi lá. E continuou vendo Shakespeare lá o tempo todo? Sempre. O que você fez de melhor sem a BBC foi o teatro? Foi, não, e outra coisa que eu achei muito importante, eu aprendi como era a vida, porque eu cheguei na Europa numa época de reconstrução, e eu vivia cercado de pessoas que queriam e precisavam fazer. E isso é uma coisa que você sentia, você pegava nas mãos essa necessidade de reconstruir, de fazer. Eu tinha uma amiga, uma escritora, e ela me emprestava livros. E uma das raras pessoas a quem ela emprestava livros. E um dia eu estava na casa dela e ela disse, vamos pegar o livro do... Aí eu falei, esse eu não tenho mais, esse eu perdi. E como perdeu, você emprestou para alguém? Ela disse assim, não, foi quando a minha casa foi bombardeada. E a sua casa foi bombardeada? Ela nunca tinha comentado isso.
Então ela disse que ela ia voltando para casa e quando ela dobrou a esquina, olhou, o quarteirão inteiro tinha desaparecido. E ela perdeu os livros dela. Ela disse, a única coisa que eu senti mesmo foi ter perdido os meus livros. Que maravilha. Agora, os ingleses jamais falavam de guerra e jamais falavam das suas perdas materiais ou emocionais, ou o que fosse. Era um assunto encerrado. Estamos aqui para construir. Isso foi uma coisa que eu aprendi e foi muito boa. Agora, uma vida inteira dedicada ao teatro. O que mudou desde quando começou até agora? O teatro muda, é claro, tudo muda, tudo se altera. Eu não sou um homem de vanguarda. Eu nunca fui. Vanguarda, para mim, é uma coisa que, se ela for bem feita, eu fico fascinado. Para mim não existe vanguarda, existe sempre a penúltima vanguarda, porque sempre aparece uma outra. Tem sempre uma penúltima vanguarda. E agora, quando é mal feito, eu fico desesperado. Qualquer teatro mal feito, eu fico desesperado. Né? Vanguarda choca mais ainda. Agora, a frase sua. Uma peça só é sucesso se surgir no momento histórico exato. 10 anos depois esquecem dela. Você não está falando de Sófocles, de Shakespeare. De quem você está falando? Bem, veja só. Com 2.500 anos de teatro por aí, quantas peças sobraram? Quantas peças restaram? Quantas nós teremos jamais a possibilidade de ver ou rever? O teatro é uma coisa, o teatro é quase um noticiário, quer dizer, ele aconteceu hoje. Se ele aconteceu, como eu digo, na hora certa, para o público certo, com uma palavra que eu odeio, uma mensagem certa. Tem palavras que a gente detesta. A peça é um grande sucesso. Agora, quantos grandes sucessos em minha vida de teatro brasileiro você revê? A gente só revê Nelson. Você piscou vestido, piscou 7 gatinhos. E acabou, as outras eles esquecem. E isso que eu acho muito triste. Sim, mas esquecendo a sua vida, por exemplo, assim, não se esquece jamais por exemplo, a mim, o que é o autor clássico? É o que escreveu uma peça ontem. Shakespeare, Sófocles, sei lá, Gorky, todos esses grandes, Chekhov, Bernard Shaw, O'Neill, todos. Quantas peças a gente viu de Bernard Shaw montadas em meu tempo de vida aqui no Brasil? O Brasil não sabe fazer Bernard Shaw. Raríssimos atores são capazes, né? Shakespeare também. Mas Shakespeare parece, pelo menos essa época elizabetana, me dá a sensação de que existe uma possibilidade de relacionamento com essa violência brasileira. Não sei. Mas eu acho que o Shakespeare é mais possível para o ator brasileiro do que o Bernard Shaw. Bernard Shaw é um tipo de elegância. E um requinte intelectual que a gente não tem nada que ver, essa é a verdade. Velho Renner. Roma. Roma, que viu pela primeira vez Benedito XIV, um papa, receber conselhos de Inglaterra e cartas de Voltaire. As cartas de Voltaire honram. É natural. Fala como francês. Falo como cardeal. Eu sempre pensei que o paraíso pudesse ser assim como uma espécie de biblioteca. Por que chamam você para os papéis de padre e papa? Porque você é católico? Não, porque eu tenho cara de padre. O teatro no Brasil ainda está vivo, sobrevive, agoniza ou já acabou? O teatro sempre agoniza e está acabando. Sempre. Graças a Deus, hein? Agora, porque é um fênix, né? Se renova, né? Você fez cinema? Não, nunca. Por que você nunca fez cinema? Primeiro porque não me convidaram. E as poucas coisas que me convidaram, eu não tinha vontade de fazer. E eu sempre tive medo de me ver 30 por 50, grande demais. Eu achava que se eu sentasse no cinema e eu me olhasse muito grande, eu ia descobrir todos os defeitos e todos os poros da minha cara. Eu sou muito cacete, eu acho que tudo está errado. Tudo que eu faço está errado. A televisão deu certo no Brasil? Dá certo no mundo inteiro.
A televisão graças a Deus, é o reinado da mediocridade, não é? Sempre. Então, ela, é claro que... Porque você vê a televisão que não é o canal 13 em Nova York, é tudo uma bobajada. A televisão italiana é um desastre. Eu vejo, eu tenho a E por que net... você acha que deu certo? Porque dá emprego para uma porção de gente, graças a Deus. Mas poderia ser uma outra coisa, né? Deveria ser outra coisa. E está tarde para mudar, né? Como era essa TV Cultura nos primeiros tempos, quando era assessor de Carlos Vergueiro, diretor artístico? Como é que era isso aqui? Era fácil de funcionar. E eu trabalhei aqui em 69, 71. Quando eu chegou em 71, eu digo, eu não aguento mais. Porque a televisão tem um problema muito grande. Ninguém é o responsável pelo erro. Ah, não, foi ele. Não, foi ele. Não, mas eu fiz, mas foi ele que... Não, a culpa foi... Todo mundo tem a culpa, menos você. O culpado é o herói. Ele não tem nada a ver com isso. Isso é o Brasil, não é a televisão Mas só, eu não conheci o Brasil tão a fundo assim. Eu conheci a televisão superficialmente. Eu me enchi um pouco. Não quero, eu vou fazer teatro. Se eu errar, o responsável sou eu. Claro. A televisão tem que ter um pouco de gentileza entre nós todos, não é? Aí fui para o Rio. Aí foi a época em que a Nídia foi para o Departamento Cultural aqui. Aí eu não sei dizer não àqueles olhos azuis da Nídia. Eu não sei dizer não. Uma mulher maravilhosa. Quando a Nídia me diz, eu já fiz. Né? Eu conheço a Nídia desde 1947, então é um amor angelíssimo. Velhíssimo, a gente não pode separar, antiquíssimo. E ela me telefonou. Pelo amor de Deus, volta, venha. Eu tinha casa aqui do Rio, né? Vim aqui para São Paulo. Fui falar com ela e digo, olha, Nídia, vou te fazer uma contraproposta. Eu faço o que você precisar de ajuda na televisão. Agora, me dá a rádio para eu tomar conta, porque essa rádio não existe. Então, deixa eu fazer uma rádio. Aí ela disse, deixa. Aí eu voltei, aí eu fiquei tomando conta da rádio. Exatamente. E ajudava ela no que fosse possível fazer televisão. Ajudava. Tudo. Foi um dos momentos mais criativos da televisão no teleteatro, por exemplo, né? Agora, você é dos que tem um pé atrás com a TV pública do Lula? Por quê? Pergunto. Não. Você acha que vai funcionar essa TV pública? Eu espero que sim. Eu acho que tudo que for feito em benefício de alguma coisa, mesmo que não dê certo, em princípio você deve apoiar. Mas não seria interessante, por exemplo, uma união de TVs educativas? Porque agora não acontece isso, né? Não acontece. A TV Educativa do Rio nunca se comportou com a TV Cultura, nem a TV Cultura se comportou com a TV Educativa. Ameaçava muito. Ameaçava muito. Mas por quê? As coisas mais perigosas da vida, Abu, é você sentir que tem poder na mão. É muito fácil você usar esse poder de uma forma negativa, de uma forma inútil. E tem que se saber que esse poder é um poder tênue. Você vai largá-lo. É claro, e passageiro, né? E ninguém quer largar, perder o seu quinhão e dividi-lo com alguém. Ninguém quer. Por que uma das razões da Tupi ter desmoronado? Por quê? Cada núcleo da Tupi, todos queriam o seu poder e não dividiam nada com ninguém. Não dava para... A Excelsior também. Não dava. Agora, como é que você vê o Brasil de hoje, Sérgio? Olha, eu sou um sujeito otimista. Eu sempre fui um cara muito otimista. Eu acho que já foi pior. Deverá ser melhor. A gente sempre estivemos numa fase de transição. Agora, eu acredito que meu avô dizia uma coisa maravilhosa. O Brasil vai para frente enquanto o brasileiro dorme. Enquanto o poder dorme. Ele sempre dizia isso. Era um mineiro muito sábio e muito esperto. Né? E eu sempre concordei com isso. Por que chamam você para os papéis de padre e papa? Porque você é católico? Não, porque eu tenho cara de padre. Eu acho que eu tenho cara de judeu, apesar de ser goi. Agora, as pessoas dizem sempre, você é uma pessoa, você transmite uma serenidade,
você transmite uma paz. É engraçado, eu olho para você, acho que você tem tanta coisa de marginal por aí. Ah, mas eu tenho, graças a Deus. Mas é que, gente, essas coisas você guarda no bolso. Prêmio Valmap de Literatura em 1968. Era o principal do Brasil na época. Serviu para alguma coisa ou resta apenas a lembrança? Ah, não, serviu, porque eu sempre administrei razoavelmente bem a minha carreira de ator. Administrei pessimamente a minha carreira de escritor. Não é... Tem muitos livros publicados. Uns cinco ou sete. Eu não tenho nenhum conhecimento com o mundo editorial, por exemplo. Você precisa ter conhecimento se você quer Prosseguir na carreira. A minha vida no teatro é porque eu conhecia pessoas que me estendiam a mão. A vida é um estender de mão, sempre. Quer você queira ou não. Quem disser que alguém não te ajuda é mentira. O que você está lendo agora? Não estou lendo, estou escrevendo. Eu traduzi uma coisa fantástica. Eu acabei de traduzir um livro que me levou 2 meses e meio para traduzir, 400 e tantas páginas digitadas, que se chama As 100 Maiores Descobertas Científicas de Todos os Tempos. É um livro extraordinário, é um livro lindo. O que eu aprendi de coisas, de astronomia, de física nuclear, de física quântica. Eu não entendo nada disso, mas eu aprendi, eu comecei a entender o que era bom. Agora, quando você sair daqui, você vai passar na livraria qualquer e vai comprar um livro chamado As Benevolentes. Você ouviu falar das Benevolentes? Jonathan Haidt? Não. É 900 páginas, é a Nova Guerra e Paz, só que não é Tolstói, é um americano que escreveu em francês, ganhou o Goncourt, e um personagem, é um nazista que conta a guerra a partir do nazismo. É maravilhoso. Como é que você chama? vai ler. Chama As Benevolentes. O autor chama-se Jonathan Haidt. Algo divisível perpassa os limites do ser. Aceita o transitório. Nada do que é definitivo te pode atingir. Eu comecei a ler. Eu digo, mas isso aqui não é maravilhoso. Autores estrangeiros preferidos? Proust, Henry James, André Gide, deles pra cá, ninguém. Talvez. Escuta, eu cheguei a um ponto. Eu tenho 81 anos. Quando eu saí daqui da Fundação, em 83, e eu fui para o Rio de Janeiro, para a minha casa do Rio, eu me disse assim, agora você vai se dar 1 ano inteiro para reler tudo que você realmente gosta e que você não terá tempo de reler depois. Isso é maravilhoso. E porque eu tenho esses livros todos, graças a Deus. Eu tenho tudo. Né? O Mindlin tem inveja. Não, coitadinho, o Mindlin tem. Não, mas o Mindlin tem as primeiras edições, eu tenho o pocketbook. A grande diferença é essa. Né? Então eu fiquei lá, eu reli Madame Bovary, reli as coisas do Gide, reli do Tem Proust. que reler, tem que reler. Entende? E quanto mais... E hoje em dia acontece uma coisa muito engraçada comigo. Outro dia me disseram, não vou dizer o nome do santo. Olha, lê tal livro brasileiro maravilhoso. E eu comecei a ler. Eu digo, mas isso aqui não é maravilhoso. Olha aqui, qual é o grande autor brasileiro que você conheceu? É vivo? Autor... Não, qualquer. Não. O grande autor. O maior escritor brasileiro é o Machado, isso não tem dúvida nenhuma. Machado de Assis. E qual foi o grande autor que você ainda não encontrou? Que não encontrei. Meu querido, alguém que escreva como Machado de Assis sobre o que a gente é agora. Leituras indispensáveis segundo Sérgio Viotti. Quais são? A Bíblia e Shakespeare. O que não está na Bíblia está em Shakespeare. O que não está em Shakespeare está na Bíblia. Que maravilha. Se você procurar muito Frase bem. sua no Globo. Tive 1,5 de amores e casei com todos eles. O amor não é horrível? Não é, não. Eu acho que amor é uma coisa que
é supervalorizado sempre, ou as pessoas desvalorizam sempre. Quando, na verdade, eu acho que o amor é uma coisa só. O amor é uma coisa abrangente. O amor é um universo. Então, você amar um poema escrito, amar o seu melhor amigo, amar a casa que você mora, amar o teu cão, amar a roupa que você veste. É a bem-querença abrangente, entende? Para mim, amor é isso. E não deve ser, é claro, paixão é uma desgraça. Paixão é um terror. Amor não, amor tem que ser... Quem não sabe que amor tem que ser sereno, tem que ir para a escola aprender. Mas paixão a gente pode purgar, amor é difícil, né? Mas não precisa purgar amor. Amor existe a vida inteira, continua. Você entra em angústia, Sérgio? Eu, graças a Deus, nunca tive. É? Eu sou cacetíssimo, amor. Entende? Você cometeu grandes gafes na vida, não? Não, acho que não. Que eu me lembro. Eu sou muito cuidadoso. Me diga uma coisa, Sérgio. Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar sobre você? Quando dizem que eu sou mais inglês que brasileiro. Você acha um equívoco? Eu acho que eu não tenho nada de inglês. Eu sou uma pessoa bem comportada só. Agora, eu tenho a desgraça de ter uma avó inglesa. Talvez isso me atrapalhe um pouco. Você sente especial admiração por algum personagem da história? Jesus Cristo. E onde e quando você gostaria de ter vivido? Na Inglaterra não vale. Não. Eu adoraria viver na França por volta de 1850, 1870, rico. Ia ser uma coisa deliciosa. Como é que você gostaria de morrer? Assim. Agora, como cristão, para onde você pensa que vai? Eu vou para lá voando. Eu já tenho... Agora, digamos o seguinte, digamos que um dia você quisesse ter falado alguma coisa e você não teve a oportunidade nem uma liberdade de fazer. Digamos que você tivesse alguma coisa que você queria falar. Esse programa é um absurdo, esse programa, porque é o programa de maior liberdade da história da televisão. Aqui a gente pode falar qualquer coisa que, bom, também pouca gente assiste, mas tem um prestígio, tem e-mails que não acaba mais. Então, o seguinte, olha para aquela câmera para terminar e diga tudo que você gostaria de falar, que você quisesse falar. Fala o que você quiser. A verdade é o seguinte, é que nessa altura do campeonato eu acho que eu já disse tudo o que eu tinha que dizer. Não há nenhuma novidade para mim, acho eu. Quando você chega aos 81 anos, você já não viu tudo, não aprendeu tudo, já não degustou tudo, já não eliminou tudo, então não valeu a pena chegar até aqui. E realmente não há... Uma vez me perguntaram assim, o que você gostaria de ter? Eu disse, o nada, porque eu acredito que o que eu tenho, a mim me basta. E eu tenho tudo. Não é por orgulho, nem vaidade, nem nada, não. Talvez até pelo oposto. Por eu ser uma pessoa não muito exigente, comigo mesmo. Você aconselha isso para eles? Eu acho que a gente deve procurar a verdade que existe dentro de você, procurar o que existe de melhor dentro de você e tudo que você encontrar de bom dentro de você, por favor, amplie. Tá bom, daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Pode ficar sentado aí. Ela foi encontrada. Quem? A eternidade. É o mar ao sol. Minha alma imortal cumpre a tua jura, seja o sol estival ou a noite pura. Pois tu me liberas das humanas quimeras, dos anseios vãos. Tu voas então, jamais a esperança sem movimento, ciência, paciência, o suplício é lento. Que venha amanhã com brasas de Satã, o dever é vosso ardor. Ela foi encontrada. Quem? A eternidade é o mar ao sol.
ha ha ha.